A paz do Senhor, tudo bem? Mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Está escrito lá no livro de Zacarias, profeta menor, capítulo 10, que diz assim a palavra do Senhor: Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que as faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva no campo. Amém? Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, hoje é um dia de chuva, está chovendo, está bem agradável o tempo. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração nesse dia chamado hoje, para estar falando a respeito de uma mulher. O nome dela é Rispa. Ela era uma das concubinas de Saul e ela tinha filhos. E um dia, lá no reinado de Davi, as chuvas cessaram. E por 3 anos não choveu. E havia fome em Israel. E então Davi foi consultar o Senhor. Davi foi consultar o Senhor acerca do que estava acontecendo com Israel. Por que tinha parado de chover e o porquê que a terra tinha parado de produzir. E então o Senhor falou a Davi o seguinte: olha, Davi, eu tinha um concerto com os gibeonitas desde a época de Josué, mas Saul, ele transgrediu e ele quebrou essa aliança. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Para que a chuva seródia muitas das vezes caia nas nossas vidas, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que não quebra alianças. Ele não é um Deus que quebra aquilo que ele fala, que ele não volta atrás, porque ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as coisas que o Senhor tem falado a nosso respeito, ele vai cumprir. E o povo gibeonita tinha sido poupado no tempo em que Josué tinha conquistado as terras, enquanto Israel estava conquistando. E eles foram, tá certo que por causa de uma mentira, tá certo porque eles erraram em algumas coisas, mas o Senhor deu essa estratégia a Josué. E então eles foram levantados para ser rachadores de lenhas, e eram eles, os gibeonitas, que forneciam a lenha para o holocausto. Eram os gibeonitas que estavam responsáveis para trazer a água, então eram eles que faziam essa parte nos cuidados com o templo do Senhor. Porque Deus é um Deus de estratégia. E então Saul, ele quebrou essa aliança, ele rompeu, porque ele começou a perseguir os gibeonitas e então matá-los. E chegou o tempo do reinado de Davi lá na frente, e Deus permitiu que a seca alcançasse Israel e ele foi consultar o Senhor. E então a terra não produzia mais nada. E muitas das vezes nós estamos que nem nessa época, porque nós quebramos alianças das quais o Senhor não muda porque o Senhor não volta atrás naquilo que Ele tem falado a nosso respeito. E a nossa terra está seca, está sedenta, está não produzindo mais, porque quando falta chuva, a terra não pode produzir, né? Então, hoje em dia a gente sabe que lá no sertão, onde há muita sequidão, existe irrigação artificial, mas a gente sabe que em alguns lugares onde não se há como se trazer a água, não se tem como produzir. E era isso que estava acontecendo com Israel naquela época. E então, quando Davi consulta, Davi vai descobrir que Saul tinha assolado os gibeonitas, e os gibeonitas então queriam que fosse feita justiça. Então eles vieram e disseram: não, nós não vamos querer tocar na terra, não queremos guerra, mas nós queremos dos descendentes de Saul para pagar essa mancha. Então eles foram lá e escolheram dos descendentes de Saul, e dentre deles estavam os filhos de Rispa. E Rispa, ela era concubina do rei, ela teve filho com eles, do rei Saul, e os seus filhos foram enforcados. E foram expostos no meio de um lugar onde ela não podia enterrar eles, porque essa era a sentença. Era isso que os gibeonitas pediram.
para que Saul fosse envergonhado, então os filhos deles não podiam ser enterrados. Só que essa mulher ela se levantou. Que Deus venha levantar eu e você como colunas, como mulheres de Deus, que o Senhor venha levantar eu e você como pessoas autorizadas pelo Espírito Santo de Deus para nós nos levantarmos diante de algumas adversidades. E ela ficou durante dias protegendo o corpo dos seus filhos das bestas feras, das aves de rapina. E nós sabemos que as aves de rapina são demônios, nós sabemos que as aves de rapinas e as bestas feras são o inferno que se levanta para destruir a nossa casa, para destruir a nossa família, para destruir o nosso lar, para destruir a nossa sociedade, para destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós, como autoridades espirituais, e nós, como homens e mulheres de Deus, temos que nos levantar com coragem e com intrepidez, como o Rispa se levantou. E ela se vestiu de pano de saco, subiu na penha, que representa Cristo, e ela ficou ali espantando todos os bichos por vários dias. A ponto do rei Davi saber o que estava acontecendo, e então Deus saber. Primeiro Davi ficou sabendo do que estava acontecendo, e então o Senhor se levantou do alto trono e mandou chuva, como liberação daquela maldição que tinha acontecido sobre a vida dos israelitas. Porque uma pessoa se levantou, porque uma mulher se levantou, porque alguém se levantou para fazer, para tomar uma atitude. E muitas das vezes Deus precisa que para a chuva vir, nós precisamos pedir ao Senhor. Aquela mulher, ela tomou uma atitude diante da sociedade, se levantou e Deus bradou do céu. E não era tempo de chuvas, porque a chuva seródia é isso. Ela chega antes da sua época. E eu quero dizer para você que está me vendo nesse dia, porque o Senhor tem chuvas seródias para derramar para nossas vidas. Deus tem chuvas temporãs, que mesmo que toda a circunstância da tua vida, da tua caminhada, diga não, que toda a circunstância da tua vida possa dizer, não vai dar certo, não vai dar, só tem sequidão. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele vai se levantar do trono em nosso favor. E ele vai mandar chuva fora da estação. Nós estamos em outubro, é tempo de chuvas. Mas naquela época não era tempo de chuvas. E o Senhor viu o sacrifício daquela mulher. Ele olhou para ela durante dias que ela ficou ali sobre a rocha que representa Cristo. Que nós nos coloquemos em cima da rocha que é Cristo, a pedra angular nas nossas vidas. E que nós nos posicionemos e façamos que nem o profeta Zacarias falou. Pedi ao Senhor no tempo das chuvas seródias. E então ele faz cair dos céus, das nuvens a chuva e dá aos homens o aguaceiro para que produza a erva do campo. Aqui está falando a respeito de abastecimento. O Senhor quer nos abastecer nesses últimos dias, mas nós precisamos pedir. Que nós possamos entender este lugar em Deus, que nós possamos ter esse lugar de petição, que nós venhamos pedir ao Senhor todas as coisas, porque Ele certamente Ele fará abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E certamente Ele vai derramar uma chuva seródia, uma chuva temporã sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre o teu ministério, sobre o Brasil. Eu creio assim que é tempo de nós nos levantarmos diante de tantas coisas que têm acontecido, nos levantarmos para que o Senhor venha derramar a chuva dele, para que toda esses tempos difíceis de sequidão espiritual, de sequidão na vida da nossa sociedade, ela venha ser extirpada, para que o Senhor venha fazer brotar a erva do campo, que produz alimento, que produz todas as coisas necessárias para que nós possamos viver nesses últimos dias. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente, que o Senhor venha resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor venha derramar da chuva seródia, da chuva em temporã sobre as nossas vidas, e que nós possamos contemplar os grandes feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você se levante como o Rispa se levantou. E então ela teve um enterro digno, porque o rei Davi mandou que aqueles meninos fossem retirados das forcas e eles então fossem enterrados junto com seu amigo Jonatas e com o seu pai Saul.
Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa derramar chuvas temporãs e chuvas seródias nas nossas vidas e que nós vivamos o melhor de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.